A graça e a paz a todos os amados irmãos. Em tempos como esses, nós damos graças a Deus que nos concede outros meios para nos comunicarmos, para sermos alimentados pela Sua palavra, para sermos amparados em meio às nossas angústias e debilidades. E antes de mais nada, vamos orar. Senhor, nós agradecemos por mais esse dia, bendizemos ao Senhor em todo o tempo. Nós rogamos ao Senhor que continue a nos amparar. Somos totalmente carentes do Senhor, necessitados do Teu amparo, necessitados do Teu auxílio, necessitados, Senhor, continuamente que o Senhor nos oriente em todo e qualquer momento de nossas vidas. Fortalece-nos por meio da Tua palavra, alimenta-nos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade aos nossos estudos das quartas-feiras, hoje nós veremos o verso 12 do capítulo 7 de Mateus. Nós temos visto sobre o Evangelho de Mateus, temos estudado no decorrer já de algumas quartas-feiras e meditado sobre seus ensinamentos. Quem escreveu o Evangelho de Mateus foi o próprio Mateus, o Levi, também mencionado assim nas Escrituras. Ele, que era cobrador de impostos, foi chamado pelo Senhor para realmente pregar, para ser pescador de homens. E esse texto, o Evangelho de Mateus, provavelmente foi escrito para a igreja de Antioquia. E isso se deu, então, num momento de extrema crise, de perseguição. Também uma comunidade que enfrentava ali, que ela estava sendo afetada muito pelos judaizantes. E o Evangelho de Mateus vai então ajudar, auxiliar e guiar essa igreja que estava surgindo, essa nova igreja no Senhor Jesus Cristo, a qual necessitava muito de elementos para entender e compreender como deveria ser a sua postura pessoal, a sua postura ética, moral, a sua postura até no culto público. E nós já temos visto ao longo das quartas-feiras que o Senhor vem nos expressar isso, vem nos ensinar isso, principalmente no Sermão do Monte, ao qual nós estamos tratando. Nós já vimos, desde a partir do capítulo 5, as bem-aventuranças que falam sobre caráter. Depois de ver esse caráter do cristão, nós vimos que não só falar que somos cristãos, mas nós devemos também praticar isso no dia a dia, tanto no nosso relacionamento coletivo, como também no nosso relacionamento mais restrito, no nosso relacionamento ali no culto público. Também deve ser visto o nosso proceder, tanto aos olhos dos homens, ou quer no oculto. Tudo é dependente, então, da direção do Espírito Santo, onde nós estejamos buscando agradar ao Senhor, servir ao Senhor, louvar ao Senhor com nossas atitudes. Diferente daqueles mestres judeus, os escribas e fariseus, que queriam se promover, queriam ser vistos, como vimos anteriormente, o Senhor vem nos ensinar, então, que, na verdade, a justiça cristã é uma justiça muito mais profunda, uma justiça que vai além da mera formalidade, de mero formalismo, mas penetra nas nossas motivações, nas nossas mentes, nos nossos corações. E assim nós praticamos e vivemos, não para sermos vistos ou para nos vangloriarmos de sermos supostamente boas pessoas, nas quais as Escrituras já nos dizem que as nossas ações são pano de trapo ou trapo de imundícia, mas só um é bom, o nosso Senhor. E é Ele que nos ensina então a viver de forma condigna a esse chamamento, como filhos dele, como filhos do Altíssimo, nos ensina a proceder. Como já disse, estamos mencionando e tratando do Evangelho de Mateus, e agora no Sermão do Monte, e vimos anteriormente sobre a oração, sobre o pedir. O nosso Senhor nos ensina a confiar, a persistir,
realmente sabendo que pedindo nós receberemos, buscando encontraremos, batendo nos será aberto. E confiando que Deus é bom, nosso Deus é amoroso, é bendito, dele procede toda fonte de bênçãos, de graça sobre nossas vidas. E nós temos então que confiar nele em todo o tempo. E o nosso Senhor vem então, depois de falar que Ele é quem cuida de nós, que Ele é quem nos preserva, que Ele é quem nos sustenta, que Ele não é um pai mau, indisponível ou displicente para com seus filhos, mas um pai bom que ouve, que atende, que concede sabedoria, que concede tanto aspectos físicos quanto também espirituais, que ampara a nossa vida em todos os aspectos. Nós somos uma totalidade, não somos só um corpo, nem só alma, mas somos um ser, um indivíduo completo. O Senhor não só nos deu um corpo, mas nos deu fôlego de vida. E assim o Senhor vem tratar de nós como um todo. E no verso 12, então, é aplicado o princípio do amor. Porque assim como o Senhor tem nos amado e cuidado e zelado de nós devemos também, a regra áurea, a regra de ouro, demonstrar esse amor para com o nosso próximo, como o Senhor tem nos ensinado. Ele tem nos amado, tem nos suprido, tem nos sustentado, e nós deveríamos então amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, como nós não desejamos o mal para nós mesmos, de forma alguma. E assim começa esse novo assunto. E no início aqui do vídeo eu estava olhando para o lado e vendo esse livro, 1001 Dias que Abalaram o Mundo. Eu acho que agora são 1002 dias que estão abalando o mundo com esse novo momento, coronavírus, que tem realmente abalado o mundo com essa doença ainda desconhecida, realmente seus efeitos e a sua transmissão ainda está sendo compreendido melhor sobre essa doença. Mas oramos ao Senhor, rogamos ao Senhor que esteja nos amparando e tendo misericórdia das pessoas e abençoando para que concedemos sabedoria aos cientistas e realmente temor àqueles para que confiem no Senhor, que o Senhor providenciará todo o sustento, todo o amparo, toda a força para passar por esse momento de adversidade. Mas realmente nós vemos como devemos nos portar nesses dias, e pensando nessa regra áurea, nessa regra de ouro, como devemos nos portar? E agora há pouco eu estava assistindo ao jornal, e foi mostrado na Itália, num conjunto, um prédio, ali um conjunto de apartamentos, os vizinhos providenciaram um bolo e levaram ali à porta de uma senhora já de idade, bateram na porta, voltaram para os seus apartamentos e de suas sacadas cantaram parabéns para aquela senhora já idosa. Isso porque não poderiam estar com ela ali juntos, e por conta da quarentena que eles estão sofrendo, passando lá também. Mas não impediu de expressarem então ali aquele ato de amor, aquele ato de bondade para com aquela senhora. E qual deve ser o nosso postura então? E certamente a nossa postura deve ser bem diferente daqueles mestres da lei da época de nosso Senhor Jesus Cristo, que na verdade eles praticavam e viviam uma lei superficial, viviam tentando obedecer à lei por suas próprias forças, algo que é impossível, que de forma alguma é possível um homem obedecer à palavra do Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Não temos como agradar a Deus se não for pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos capacitando a viver de forma condigna a essas palavras que o Senhor tem nos ensinado. E assim percebemos a distorção do verdadeiro amor por parte daqueles mestres, daqueles escribas e fariseus, na época do nosso Senhor. Em primeiro lugar, porque eles exigiam um amor
de mera aparência. O pecado dos fariseus consistia mais em suas práticas, mas do que em seus ensinamentos, uma vez que eles mesmos não praticavam o que pregavam. Eles exigiam, eles cobravam, eles inventavam tradições e regras e mais regras, mas eles mesmos não conseguiam obedecer à lei do Senhor. O Senhor Jesus não veio para revogar a lei, não veio falar, a lei está errada, temos que consertar, não. Ele veio, na verdade, ensinar a lei como é de fato, a palavra como é de fato. E assim, ele veio expressar ali a correta obediência à palavra do Senhor e demonstrando que aquelas pessoas eram hipócritas em tentar colocar um peso sobre os demais, o qual eles mesmos não conseguiam viver. E assim por isso nosso Senhor Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Certamente o Senhor nos deu descanso, porque sabemos que nós não somos salvos pela lei, mas somos salvos pela graça, uma vez que Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar. É claro que isso não nos dá a liberdade para desobedecê-la ou negligenciá-la, mas para, uma vez que o Senhor viveu essa vida correta, essa vida perfeita por nós, em nosso lugar, que nos amou a tal ponto, nós devemos honrá-lo, buscando sempre viver uma vida que o agrade. Mas aqueles homens não. Aqueles homens lançavam e exigiam, mas eles mesmos não viviam uma vida adequada. Era uma vida hipócrita, uma vida de mera aparência. Eram, na verdade, havia um teatro ali. Eles eram atores que tentavam enganar. Na verdade, havia uma crença, um amar a Deus só da boca para fora e não da boca até o coração. Seus corações estavam longe do Senhor. As suas práticas eram más, e assim o Senhor os repreende por diversas vezes. E o Senhor exige de nós, então, uma fé, um amor que requer que amemos de coração e não só de boca aos nossos irmãos. Que nos convoca a uma mudança profunda, realmente sendo sinceros em nossas ações, sendo verdadeiros, como verdadeiro Ele é. Muitos ainda hoje, como mencionei, tentam viver uma vida mediante a lei, mas de forma alguma serão salvos pela lei. Porque a lei, ela, na verdade, ela condena, ela nos diz que somos pecadores. E uma vez que somos pecadores, imperfeitos, falhos, a lei é boa, é perfeita, mas nós não conseguimos viver perfeitamente, porque uma vez que nós pequemos deixamos de cumprir uma vírgula, ou acrescentemos qualquer coisa, o Senhor certamente nos cobrará, estaríamos perdidos. Mas Cristo vem e nos chama a descansar nele, a aprender dele, a confiar nele. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2:11. Nós vemos realmente que não pode haver essa distinção. Falar que ama a Deus e desprezar o irmão. Falar que ama a Deus, mas não praticar os seus mandamentos. E esses mandamentos para com o nosso próximo. Em Romanos 13, verso 8 a 14, Paulo nos exorta realmente as nossas relações mútuas a demonstrar esse vínculo perfeito, esse vínculo maravilhoso que é o amor para com o nosso próximo. Que não fiquemos devendo nada, principalmente o amor. Principalmente o amor. Gálatas 5:14 também nos fala que o fim de toda a lei é o amor. Nós vemos também que aqueles mestres judeus, aqueles escribas e fariseus, eles distorciam o verdadeiro amor por parte, na época do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles viviam um amor egoísta.
Eles não praticavam a lei visando agradar a Deus, mas praticavam a lei, como mencionei, achando que estavam comprando um lugarzinho no céu, que estariam conseguindo assim se justificarem perante o Senhor, de forma alguma. Aqueles homens eram como uma música de uma banda chamada O Traje a Rigor, onde o verso, os primeiros versos ali da música, o cantor diz: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Aqueles homens eram adoradores de si mesmos, eram servos de si mesmos. Eles não estavam interessados de forma alguma em servir, em agradar, mas estavam pensando realmente neles mesmos. Eles tinham medo de Deus, eles não tinham amor a Deus. Eles temiam não a Deus como um pai amoroso que eles não desejavam quebrar ali, ofendê-lo, mas temiam a Deus como se ele fosse um carrasco, um tirano, um Deus cruel que iria os punir se errassem em algum detalhe, alguma lei. O que o amor egoísta busca é o prazer, a alegria pessoal, e não se importando na verdade, com o amor ao próximo. Quando praticavam os mandamentos, como eu mencionei, eram buscando realmente comprar ali ou adquirir supostamente algum mérito perante o Senhor. Nós vemos ainda hoje pessoas achando que podem peregrinar, subir uma escadaria, se automutilarem ou fazerem alguns votos e com esses votos poderão obrigar a Deus a lhes conceder alguma coisa, algum favor, algum mérito. Na verdade, todo favor, toda bondade, todo mérito que nos é concedido, na verdade é através de Cristo, tão somente Ele. Aqueles homens imaginavam que a lei áurea, a lei de ouro que o Senhor Jesus nos diz no verso 12, tudo quanto pois quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Eles pensavam que a lei estava dizendo que, portanto, tudo que querem que as outras pessoas façam por vós, assim também façam por elas, porque isso dará lucro para vocês ao longo do tempo, ao longo do prazo. A palavra do Senhor não estava dizendo isso, ela não ensinava isso. O Antigo Testamento não ensinou isso, o Novo Testamento, Cristo vem, na verdade, corrigir essa falha de entendimento, de ensino. Eles estavam ensinando aquelas pessoas de uma forma errada. Tanto que o povo percebe quando o Senhor vem e expressa e ensina de uma forma correta, o povo admite e reconhece que o Senhor falava de uma forma diferente, porque ele falava com autoridade. Ele tinha autoridade, porque falava perfeitamente a vontade de Deus o Pai. E assim, na verdade, Jesus queria dizer que, na verdade, a legítima regra áurea, a regra de ouro, ele queria dizer porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, desde o Antigo Testamento, o Antigo Testamento sempre mencionava de amar ao próximo, de honrar, de querer o bem ali ao próximo. Então, o resumo da lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, realmente é o amor honesto e verdadeiro, que implica a negação de si mesmo. É um amor altruísta, um amor abnegado, um amor que não visa seus próprios interesses, mas visa também o outro. É o amor que nós aprendemos no nosso Senhor Jesus, o qual não pensou no seu bem-estar, não pensou em sua segurança, mas nos amou e deu sua vida, deu a vida dele por suas ovelhas, as quais ele amava. Jesus ensina que a lei, com seus mandamentos negativos, não matarás, não cometerás adultério e outros, é satisfeito na obediência à regra positiva. Você amará seu próximo como a si mesmo. Mateus 5, 21, 19 e 22, verso 39.
Como mencionei, Romanos 13, versos 7 a 9, fala: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulter... Por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em terceiro lugar, percebemos também a distorção do verdadeiro amor por parte dos mestres da lei na época do nosso Senhor Jesus, porque, em terceiro lugar, eles ensinavam um amor preconceituoso. Eles, quando eram tratados de quem era o seu próximo, eles falavam: meu próximo é meu patrício, é aquele que é da mesma religião, é do meu mesmo povo. Como se nós fôssemos pensar: eu sou brasileiro, presbiteriano, mas não é assim de forma alguma. O Senhor fala que o próximo vai, na verdade, quer dizer a todos. Mas aqueles mestres da lei, então, restringiam a questão do próximo. E até eles acrescentaram o odiar aos seus inimigos. Na verdade, o nosso Senhor Jesus vem até corrigir isso, quando fala para amarmos e até orarmos por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos. O Senhor não nos ensina o ódio, o desprezo, mas o amor, o perdão. Mas aqueles homens não ensinavam assim. E não só aqueles homens, mas infelizmente tantos outros mestres que não da parte do Senhor Deus têm ensinado uma vida, um proceder inadequado, diferente do que nos ensinam as Sagradas Escrituras. Não há afeto nem amor mais arrebatador do que esse: amar ao seu próximo como a nós mesmos. A manifestação na prática do amor cristão, a lei áurea ou lei suprema de Deus, Tiago 2, 8 e 9, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Quem é o nosso próximo? Nosso próximo vai muito além, realmente. São todos. De acordo com Cristo, qualquer outra pessoa, não importa de que nação ou religião, com quem se vive ou com quem nos encontramos. Por mais estranho que a pessoa nos pareça, por mais diferente do nosso próprio, de nós mesmos, nós devemos amá-los, respeitá-los, não aceitar, no caso, em algumas situações, o pecado dessas pessoas, as práticas iníquas, mas a pessoa nós devemos amar, a pessoa nós devemos respeitar, a pessoa nós devemos falar do amor do Senhor, ensinar esse amor, não só por palavra, mas por conduta nossa também. Devemos deixar com que o nosso amor seja derramado sobre todos, com uma vontade, alegria, entusiasmo, não inferior a qual desejaríamos para nós mesmos. E assim, esse amor, esse carinho, esse amparo, como eu mencionei daqueles italianos que agiram com bondade ali com aquela senhora, uma senhora já de idade, e que se lembraram dela, de seu aniversário, e mesmo nesse momento de clausura, de restrições, demonstraram ali o carinho, o amor que gostariam de receber. Assim também nós devemos fazê-lo. Nós devemos, principalmente a nós, que conhecemos a palavra do Senhor, é uma obrigação nossa que pratiquemos, busquemos a glória de Deus. Concluindo, para que o crente possa então estar preparado para qualquer emergência ou para saber em qualquer momento específico como tratar o seu próximo, o verso 12 é como se fosse um canivete suíço. E nós não precisamos procurar e examinar as Escrituras detalhadamente em cada caso do nosso viver, mas é só realmente, uma vez que o Senhor nos ensina,
meditarmos como gostaríamos de sermos tratados. Na verdade, quando o Senhor fala amar ao próximo como a ti mesmo, Ele sintetiza os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, sintetiza todos os 10 mandamentos, a lei moral de Deus expressa no Antigo Testamento. Porque aquele que ama a Deus não vai se prostrar perante uma imagem, não vai venerá-la, prestar um culto a essa imagem. Também aquele que ama ao seu próximo como a si mesmo não vai cobiçar algo que é dele, não vai matar ou roubar alguma coisa ao próprio próximo, mas agirá com bondade, com graça, com amor, amor genuíno. Somos exortados então por Cristo a amarmos de forma sincera, de forma abnegada, de forma ilimitada. Nós devemos então amar de forma verdadeira. Nós devemos amar ao nosso próximo não visando algum interesse escuso ou interesse próprio, mas buscando sempre demonstrar o amor ao qual nós primeiramente recebemos e nós experimentamos o amor de Deus. E nós devemos então proclamar esse amor. E também ilimitada, porque não é um amor reservado a alguns, mas deve ser proclamado a todos esse amor. Porque assim foi prometido ali a Abraão, que foi falado para ele que o propósito era para na verdade, uma nação, um povo, uma família muito maior do que a dele. Uma geração, uma nação que seria mais numerosa do que as areias, do que as estrelas. Um povo separado, salvo, remido pela graça em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Senhor, dai-nos capacidade para vivermos nesses dias difíceis, nesses dias, ó Senhor, que estamos passando por essa pandemia do coronavírus. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude a nos comportarmos de forma sábia, nos comportarmos de forma verdadeira, nos comportarmos de forma amorosa para com o nosso próximo, respeitando as autoridades, mas também amando ao Senhor e praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado, buscando meios para que nós estejamos demonstrando todo esse cuidado e amor e zelo uns para com os outros. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, fortalece-nos. E mesmo que seja o 1002 dias de perturbação, de dificuldades nesse mundo, que o Senhor nos tranquilize os corações, porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, certamente o Senhor estará conosco. Bendito seja o Senhor. Amém. Deus abençoe, que o Senhor esteja os amparando, continue a meditar nas Sagradas Escrituras. No decorrer dos dias estaremos postando as pastorais, os estudos, os cultos, também as pregações normalmente, para que possamos então, nos momentos que estaremos juntos, reunidos ali no local de público, na igreja, nós estejamos em nossos lares, na companhia dos nossos familiares, meditando e sendo alimentados, continuando a ser alimentados pela palavra do nosso bondoso Deus. Um grande abraço a todos e até o próximo momento. Fiquem com Deus.